Num tempo em que as nações se mediam pelo aço e pela coragem, o Vale de Elá tornou-se palco de um desafio que faria o coração de um povo bater mais acelerado. De um lado, fileiras de homens com escudos alinhados, rostos marcados pela batalha. Do outro lado, um único homem, um gigante, cujos passos faziam tremer a terra. Chamavam-no Golias. Sua armadura brilhava como o dia. Sua voz, como um trovão antigo, cortava o silêncio do vale. Por 40 manhãs e 40 tardes, ele se apresentou, desdenhando, desafiando, convocando qualquer soldado hebreu a provar sua força. E dentro do acampamento, atrás dos estandartes e das lanças, o medo espalhou-se como sombra. Homens que haviam caminhado quilômetros e lutado em muitas frentes, agora olhavam para o gigante e viam apenas um fim certo. Mas a história que será contada agora não começa com um herói forjado em forjas de guerra. Começa nos pastos de Belém, entre pedras, ovelhas e um jovem que afinava sua harpa ao pôr do sol. Seu nome, Davi. Ele não era forjado para vencer gigantes com o punho. Sua força vinha de algo mais antigo, de uma fé que não vacila. Saul, movido por surpresa e também pela esperança, ofereceu a Davi sua própria armadura. Mas o jovem, ao vestir o ferro pesado do cavaleiro, aquilo não era sua maneira de lutar. Ele retirou a couraça, declarou que não poderia andar com aquilo, retornando às suas raízes. A funda, as pedras lisas do riacho, a mira treinada em noites de pastor. Havia simplicidade naquele gesto. 5 pedras ele pegou, não por presunção, mas por prudência. Cada pedra representava tudo o que aprendera no silêncio das colinas. Ritmo, calma, precisão. Caminhando para o campo, ele sentiu o olhar do exército sobre si, mas sua alma estava em paz. Nesta hora, enquanto o sol queimava o topo das lanças, o mundo pareceu prender a respiração. Golias caminhou até o centro do vale com passos que ecoavam como tambores de guerra. Ao avistar o jovem, riu. Um riso que carregava desprezo e certeza. "Escolhe um homem", bradou, "e que ele venha a mim." Sua voz atravessou fileiras e ferveu os corações de muitos que eram instruídos a temer. Mas Davi não entrou no jogo do medo. Olhou para o gigante e com voz clara respondeu: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos." As palavras foram simples, mas firmes. Não havia arrogância, havia convicção. Girou a funda num arco pesado e preciso, como quem toca um instrumento que conheceu desde criança. O tempo pareceu esgarçar-se. Cada segundo esticou-se em câmera lenta. A pedra saiu cortando o ar, um ponto escuro contra a luz do sol. O impacto foi seco, direto ao alvo, a testa do gigante. Havia um som que misturou metal, pó e uma breve trombeta de incredulidade. E então o corpo de Golias veio abaixo, como uma montanha que cede. O vale estremeceu. O silêncio transformou-se em um rugido que explodiu dos lábios e peitos dos israelitas. Os filisteus paralisaram. Os israelitas, primeiro incrédulos, depois eufóricos, correram. Davi, ofegante, correu até o gigante caído. Empunhando a própria espada de Golias, um objeto que representava agora a virada, cortou a cabeça do inimigo para que todos vissem que o feito era real. Mas a cena não foi sobre violência gratuita. Foi sobre o fim do domínio do medo naquele vale. Exércitos recuaram, corações se abriram para uma nova certeza. O fio entre o impossível e o possível pode ser a fé de um homem. Ao regressar ao acampamento, Davi foi saudado não somente como o vitorioso, mas como sinal vivo de que a confiança no transcendente pode mudar rumos históricos. O que aconteceu naquele dia é contado como vitória militar. E foi. Mas a história verdadeira, a mais profunda, é outra. Um jovem pastor mostrou que coragem e fé podem desafiar qualquer gigante, seja ele medo, opressão ou dúvida.
Davi, depois, viveria outros dias de glória e de provação. Tornou-se rei, carregou sobre si as contradições do poder humano. Mas naquele instante, no Vale de Elá, ele representou uma verdade simples, que a força última não reside apenas no braço que empunha da espada, mas na mão que confia e no coração que não cede à desconfiança. E enquanto o sol descia sobre o vale, as lanças foram baixadas e um povo aprendeu, pela experiência, que a confiança pode mover montanhas ou derrubar gigantes. A memória daquela pedra arremessada por um pastor entrou para as gerações como lembrete. Às vezes, o menor movimento guiado pela fé altera a história.